Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começou o Mundial de Partidas Rápidas 2024, meus amigos. Magnus Carlsen, será que ele vai manter a sua coroa? Ele que é o atual campeão mundial de rápidas e também de Blitz. A gente vai acompanhar então algumas das partidas que rolaram hoje. Começando aqui, primeira rodada contra o prodígio Awonder Liang, que joga pelos Estados Unidos. Bora dar uma olhada então aqui nessa partida. Depois a gente vai ver também o Magnus Carlsen contra o Denis Kadrich, são as duas primeiras rodadas do Carlsen. E também a partida de Fabiano Caruana contra o prodígio Volodar Murzin, de apenas 18 anos de idade, que é um fenômeno no xadrez online. Agora no presencial vamos ver a hora da verdade, hein? Será que ele anda usando engine? Nós vamos descobrir isso aqui agora. Aqui, a Awonder Liang abre a primeira rodada com o peão do rei contra o Carlsen. O Carlsen responde com E5, os cavalos são desenvolvidos, 4 cavalos no tabuleiro. E o Awonder Liang, meus amigos, não joga o ataque Halloween, para nossa tristeza, para nossa infelicidade. Ele não vai para esse sacrifício de cavalo no lance 4, que é uma coisa maravilhosa. Depois de cavalo toma, o peão avança, o cavalo sai, vai perseguindo todo mundo, vai você para lá, vem você para cá. E essa abertura é uma maravilha de se jogar, né? Se você estiver jogando partidas de Blitz ou de Bullet, né? Aqui é uma partida rápida, não sei não se ia dar certo isso. Aqui tem um cavalo B5 maravilhoso. Será que os computadores já refutaram isso hoje em dia? Acho que já, ó. Fala que aqui tem cavalo por F4. Uau, não deve ser bom isso aqui não, hein? Isso aqui é uma loucura. Gambito Halloween, meus amigos, mas não aconteceu isso, infelizmente. O Awonder Liang segue aqui com D4. Peão toma, cavalo toma e aqui bispo B4. Opa, pressão no peão central, cavalo tá cravado. Cavalo por C6, B por C6. E aqui, bispo D3, seguindo o desenvolvimento, prepara o rei para rocar. D5 ataca o peão central, peão toma, roque com o dedo na cara. O Magnus Carlsen aqui sacrifica um peão. É possível capturar agora, ficar aqui com 2 peões a mais, olha que beleza. Imagina 2 peões a mais que o Carlsen. Só que aqui perde o roque. Aqui tem bispo G4, não tem? Dama D6, o computador fala? Não, bispo G4 deve ser bom também. Mas tudo bem, dama D6, né? Aqui dama F3 protege aqui, segura a rapadura. Aí bispo por C3 ou bispo G4 direto, ó. Tá boa a posição aqui das brancas, né? Agora, Rafa, será que tem compensação aí por 2 peões jogar dessa maneira? Porque aqui tá quase fazendo a formação espinha fishbone completa, hein? Só avançar o peão aqui, encostar aqui esses 2 peões aqui lá na frente, investir 4 lances aqui vale a pena, ó. 1, 2, né? 3 lances aqui para fazer a fishbone completa. Para de falar besteira, Rafa. Isso aí a gente sabe que é porcaria, mas aqui, enfim, é uma variante bem absurda, né? Que poderia ter sido jogada aqui, aonde o Magnus Carlsen entregaria alguns peões aqui. Vamos ver, mas que variante maluca. E aqui para jogar contra essa estrutura fishbone, né? Dama F3. Ah, não. Aqui o Awonder Liang tá ganho. Ele tem uma fishbone duas fishbone parcial com potencial de virar uma fishbone completa. Ô, Rafa, eu nunca ouvi falar de fishbone, estrutura espinha de peixe. Você se inventou agora. Não é, porque imagina esses peões aqui, ó, os 3 aqui, ó. Olha o que eles fazem aqui, ó. Eles estão dominando, ó, aqui, ó, espinha de peixe para cá, espinha de peixe para lá. Eu acho que as brancas estão ganhas aqui, mas o computador diz que não. Então, para mim, o Awonder Liang tinha que ter tomado. Mas a partida seguiu com roque aqui. E agora, bispo G4, Magnus Carlsen não recupera o seu peão, ataca a dama. Cavalo em E2 foi jogado e aqui sim o Magnus Carlsen segura a rapadura, pega o seu peão de volta. H3 foi jogado, bispo H5, C4 ataca o peão central. Peão por C4 foi jogado, bispo toma, por enquanto igualdade material. E o Carlsen joga dama em E7. Por que não colocar uma pressão no cavalo, conectar as torres, né? E evitar a troca das damas por enquanto. Dama B3, bispo atacado. Bispo por cavalo foi jogado. Opa! Temos o lance bispo por E2 recuperando. Dama por E2 captura uma peça. O bispo tá no ar, dama por B4 recupera. E torre de F em E8. Dama B7, o Awonder Liang vai para o contrajogo, dama em E5 faz a proteção do peão, temos o lance bispo em D2 e agora a torre para a coluna B, sai daí! Nada disso, o Awonder Liang joga com bispo C3, meus amigos, também atacando a dama, torre por dama, bispo por dama e cavalo D5, e o Awonder Liang segue com torre de F em D1, C6 faz a proteção e torre de A em C1, cara, que loucura, o peão aqui tá bem defendido.
Agora o peão de C6 aqui está atacado e o Carlsen vai para primeiro F6, o melhor lance da posição. Bispo D4 e agora torre D8, que sequência genial aqui do Carlsen. Agora notem que aqui tinha uma possibilidade de jogar torre por C6 aqui, ó. Quem viu essa? Tá bacana, hein? Aqui o ponto todo é o seguinte, esse cavalo tá no ar, não dá tempo de tomar o bispo. Mas o que jogar contra cavalo B4? Esse é o ponto todo. Teria a torre C7 aqui, protegido pelo bispo atacando a torre em defesa, né? Então, poderia ter sido jogado dessa maneira. Ainda assim, não pode se dizer que o Magnus Carlsen tem alguma vantagem, né? Bom, bispo D4 foi a escolha do Wanderling. Magnus Carlsen segue com torre D8. E agora o lance torre por C6 já não parece ser tão promissor, porque essa torre está em defesa, está vindo duplo de cavalo e não parece ser fácil de lutar contra uma posição como essa, né? Por isso a partida seguiu com rei F1 diretamente. O Carlsen já coloca pressão na coluna D. Aqui temos o lance rei em E1, evitando os cheques aí de cavalo. E o cavalo vem para F4, atacando o bispo, atacando o peão. A Wanderling segue com G3, o único lance da posição. Torre por bispo foi jogado, torre toma, e depois de peão toma, Magnus Carlsen joga a torre por F4 e cai o peão de C6. Bora jogar esse finalzinho, todo mundo tem 4 peões aqui. Carlsen joga com A5, rei vem para F1, rei F7, torre C5 ataca o peão, A4. Aqui a torre vem para B5, G5 vem trazendo os peões. Os reis vão chegando aqui para esse final. Magnus Carlsen centraliza a torre, avança pouco a pouco com os peões. Não tá fácil aqui para o Wanderling segurar essa posição. Magnus Carlsen vai melhorando, mas agora B3, que lance aqui da Wanderling. Carlsen finge que não tá acontecendo nada, segue com H4, A3 e agora é hora de tomar o peão. A por B3 foi jogado, torre toma e torre em A4. O Carlsen tem uma posição ativa, o Wanderling está um pouco mais passivo, segue com esses cheques, protege o peão. Carlsen joga a torre em A5, vai melhorando um pouquinho a posição aqui do rei e dos peões. O Wanderling está tentando empatar, montou sua fortalezinha aí, mas agora olha esse lance do Wanderling. Galera, não é fácil jogar um lance como esse, né? Você simplesmente deixar o peão, sendo que as pretas vão ficar com um peão a mais, tem um peão passado, mas o ponto todo é que o Carlsen joga primeiro esse lance H3, porque aqui se torre por peão, galera, aqui tem cheque para sempre, né? Deixa eu ver, você tem que ficar protegendo aqui o peão, vai levar cheque até amanhã, né? Provavelmente. E aí se vai ficar levando todos os tipos de cheques, cheque aqui, cheque lá, e quando o rei encostar na torre, torre vem para F4, né? Então boa ideia aqui do Wanderling, por isso o Carlsen joga primeiro H3 com cheque, o Wanderling segue com rei H2, e olha essa posição, cara, um peão caindo, um peão indefeso com o rei longe, e equilibrado, né? Esse Wanderling joga demais, galera, o tempo dele tá caindo, não é fácil encontrar esses lances. Carlsen segue com esse lance que eu também, né, a hora que eu tava olhando aqui a partida, não é o lance sugerido pela engine, mas eu fiquei procurando o lance que mais pudesse trazer problema para as brancas, né? E eu estava pensando nesse lance e o Carlsen jogou. Porque esse lance faz uma fortalezinha aqui, né? Se começar a dar muito cheque, pode tentar alguma coisa desse tipo. Torre por A3 continua existindo o tema de um monte de cheque. Por isso, torre F5 foi jogado, rei G1, torre B5 jogado pelo Carlsen, torre cheque. O rei vai se escondendo aqui, será que dá para cobrir? Aqui, na verdade, o Wanderling vai ficar dando cheque até amanhã. O Magnus Carlsen cobre, temos trocas e aqui brancas jogam e perdem. Mas a barrinha tá dando equilibrado, Rafa. É porque é o seguinte, exceto um lance, brancas jogam e perdem, né? Só tem um lance aqui que não perde. Aqui é muito fácil perder. Jogar um rei H2 e perder aqui. Vai perder rei H2 aqui. Então, é muito fácil errar aqui, né? O único lance que não perde é disparar o peão de A4. Tem que fazer o rei aqui sair fora, tem que distrair o rei, né? Porque se o rei chegar aqui, ó, por exemplo, rei H2, rei F4, ó, tarde demais, A4, aqui rei F3 chega no peão. Se o rei tentar defender H2, não tem jeito, aqui as pretas vão ganhar, né? Aqui dispara o peão, promove, as brancas quase promovem, só que quase promove, não adianta. Por isso, meus amigos, a Wanderling vai para o único lance da posição A4. O Carlsen fica com o rei flexível aqui, não sabe se vai para lá, se vem para cá. O Wanderling não permite nada, A5 é o único lance. Tem que atrair o rei, né? E agora sim, sem o risco de rei F3, o rei vem para casa de H2. E aqui a gente tem, portanto,
Essa situação muito bem jogada aqui pela Wanderling, quebrando aqui a cadeia de peões, né? A Wanderling jogou perfeito aqui esse final. Calci ainda fanfarrão promove para a torre aqui. E ambos os jogadores aqui empatam a primeira rodada. Que belo resultado aqui para o jogador, para o prodígio a Wanderling, né? Que conseguiu empatar aqui na primeira rodada. Vamos puxar o relatório, mas foi absurda aqui a precisão dos dois. 99,2 para os dois, cara, numa partida rápida. Que onde estamos chegando, né? Essa juventude aí tá jogando demais. O Carlsen a gente sabe que vai fazer 100%, mas o Wanderling jogou muito firme. Agora, o Stockfish é tão puxa-saco do Carlsen que as estatísticas são quase as mesmas. Ó, a estatística do Wanderling é melhor que a do Carlsen. Ó. Um lance brilhante, 3 lances excelentes. E o Carlsen não fez nenhum brilhante, um excelente só. Tudo bem que fez 38 lances melhores, né? Foram os melhores lances. Ah, tá, é porque tem mais estatística aqui, ó. 20 ótimos. Enfim, o computador puxa saco mesmo. Deu 3.100 de performance aqui pro Magno Carlo, mas tudo bem, o Carlinho é o pai do peixe. A gente sabe disso. Meus amigos, agora é o seguinte, o Magnus Carlsen começou empatando a primeira rodada, hein? Se ele perder agora do Denis Kadrit, vai ficar mal pro Carlsen. Como é que é, Rafa? Seria o quê? Nada não, era brincadeira. Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão do rei. E5 foi jogado cavalo F3 e aqui cavalo em F6. A Petroff do Nepo, meus amigos. Cavalo por E5, o Carlsen não foge à luta. D6, cavalo F3, cavalo por E4 e aqui cavalo C3. A turma joga D4, D5, linha principal. O Carlsen prefere jogar aqui com o cavalo C3 ou ataque Ninzovic. Cavalo volta para F6, gosto muito de deixar o peão em D6 aqui e voltar o cavalo. Eu sou um jogador de Petroff, eu adoro essa variante, é teórica. D4 foi jogado, bispo E7, bispo D3, aqui roque é o melhor lance da posição, H3, incomoda não saber jogar, ou não poder jogar com esse bispo, o lance aqui é D5, aqui torre E8 foi jogado, temos roque, cavalo de bem em D7, torre em E1, H6, e aqui A4, A5, ação na ala da dama. Bispo em F4 segue o desenvolvimento, bispo em F8, as pretas estão um pouquinho restritas, eu não gostei do jeito que jogou aqui essa Petroff e o Denis aqui. Não tô curtindo muito aqui a posição das pretas, muito restrito. Dama D2 foi jogado C6 e aqui temos torre E1. Carlsen ganha um tempo. Dama escapa para a casa de D8. Bispo fica em segurança aqui na casa de G3. Temos o lance dama B6, cavalo H4. Pouco a pouco Magnus Carlsen vai invadindo. Envenena aqui o peão de B2. Dama B4 foi jogado, não gostei, aqui ele começou a não achar os melhores lances do Denis, hein? Aqui teria que voltar talvez a dama para defender. Dama por B2 aqui dá problemas, hein? Torre A3, torre B3, dama em A1, torre B1, dama A3, aqui dama em E1 para não dar cheque, ameaçando aqui ganhar a dama. E aqui dá para salvar? D5 acho que não salva, né? Ah, tá. Aqui torre B3 agora ganhou bastante mobilidade. Mas o cavalo vem para F5, tirou essa casa. E agora? Bispo B4, tem saída isso? Torre B3, bispo por C3, torre por C3, cai o peão de A4. Tem uma variante mentirosa e gigantesca. Mas a dama tá presa ainda, não é possível que ela vai escapar. D por C5, e tem que achar uns lances também do tipo rei H8 aqui, né? Tá bom, vai, chega de mentira, Rafa. C6. Vai, tá muito mentiroso isso aí. O ponto todo é que capturar esse peão é perigoso. Resumindo, dama B4 foi jogado. E agora o Carlsen segue com o cavalo em F5. Cavalo B6, traz o cavalo pro jogo, pressão no peão de A4. Carlsen joga com o cavalo em E7, cheque. Os computadores preferem aqui o lance do Mikhail Tal. Cavalo por H6, seguido de bispo F4. Que loucura, hein? Não seguiu assim na partida, mas o quê? E ainda troca peça aqui? E aí joga bispo por H6, troca mais peça. E cai o peão central e é bom isso aqui para as brancas. É porque só porque é o Carlsen, né? O Stockfish tá na cara que é puxa-saco aqui. Joga a torre E3. Para de mentira. O Magnus Carlsen pode jogar o que ele quiser. A verdade é essa, não é isso? O computador vai falar que é sempre bom. O computador sempre vai falar que tá bonitinho, que é isso mesmo. Mas enfim, vamos voltar para a realidade. Cavalo em E7 foi jogado pelo Carlinho. Rei H8. E aqui seguimos com o lance dama em F4. Bispo em E6. Aqui foi jogado pelo Kadrik. Protegendo o peão de F7, trazendo mais uma peça para o jogo, conectando aqui a fileira do fundo. Carlsen, meus amigos, joga com o lance cavalo G6 cheque, aproveitando que esse peão aqui está sobrecarregado, defendendo aqui, defendendo lá. Rei G8 foi jogado e aqui cavalo por F8 foi jogado, eliminando o defensor do peão de D6 que está atacado 2 vezes.
Torre por F8 foi jogado, dama por D6. Mas o Denis não quer ficar por baixo não. Segue com dama por B2. E aqui, meus amigos, Magnus Carlsen vai para um lance surreal nessa posição. Surreal. Os computadores apontam que só tem um lance bom aqui, mas isso aqui é mentiroso, é Steven Spielberg, não vai achar nunca o Magnus Carlsen. Que seria o lance torre por bispo, aqui não faz nenhum sentido, seguido de cavalo E4, isso não faz nenhum sentido. Magnus Carlsen, meus amigos, joga o lance. Torre por E6, meus amigos, não faz nenhum sentido, e o Carlsen encontrou isso, encontrou rápido. Quanto tempo ele gastou aqui? 30 segundos. É surreal esse lance, é surreal porque você fala o seguinte, F por E6, beleza, a gente pensaria em dama por E6, mas o melhor lance é cavalo E4, propondo troca. Cara, é um conhecimento de xadrez absurdo aqui do Carlsen, né? É surreal o conhecimento aqui de xadrez. O ponto todo é que não dá para trocar a peça agora, por conta de dama por E6 com cheque, seguido aqui de dama em E8 com cheque, por exemplo, a torre cobre, dama em E6, a torre cobre, dama por E4 com forte ataque nas casas claras, e fica difícil de segurar aqui essa posição, né? Vamos um pouquinho mais aqui só para mostrar, G5, bispo G3, e de qualquer maneira é um ataque de longo prazo, né? A gente vê que as brancas têm uma qualidade a menos, mas o rei está exposto e sendo atacado por um par de bispos e uma dama faminta, né? Então, cara, que loucura, que bonito que é ver o Carlsen jogando. Isso aqui é pura intuição, né? Ele não calculou isso aqui em 30 segundos. A partida seguiu com cavalo de B aqui em D5. Carlsen segue com dama por E6 cheque, rei H8 e agora o melhor lance da posição, cavalo D6. Uou! Casa de F7 atacada, cavalo B4 ataca o bispo, Carlsen com a maior paciência do mundo joga dama E7 aqui atacando a torre. Notem que não dá para jogar rei G8 por conta de bispo F5 aqui, ou até mesmo bispo G6, mas bispo F5 deve arrematar aqui a posição. Por isso torre A8 foi jogado, jogando a torre lá longe. Mas o Carlsen joga dama por B7, volta a atormentar a torre volta para F8, dama em E7 ataca de novo, torre em A8, e aqui então o Carlsen satisfeito por ter enchido a barriga com o peão de B7, segue com o cavalo em F7 cheque, rei G8 foi jogado, o Carlsen vai para mais um ataque espetacular, cavalo por H6 aqui do Magnus Carlsen. Aqui seguimos com o lance G por H6 e aqui dama por F6. O Carlsen segue com uma qualidade a menos, mas olha isso aqui, um rei nu, pelado. Cavalo por bispo foi jogado, dama G6 com cheque, rei H8, dama por H6 com cheque, rei G8, dama G6 com cheque, rei H8, dama em F6 com cheque, rei G8. Mas depois de peão por cavalo, meus amigos, Denis Kadrich abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, meus amigos, mesmo com uma qualidade a menos. O Magnus Carlsen aspirou os peões do tabuleiro, ele pegou um aspirador, saiu coletando madeira, todos os peões entraram no aspirador, e aqui não tem mais o que fazer, né? Por exemplo, aqui dama B7, vou voltar a dama para defender aqui, opa, deu até tilt aqui, porque eu fiz lance aqui, eu pintei aqui o quadro, não podia. Vamos inserir uma continuação, e agora sim, dama B7. O que você vai jogar aqui? Bispo em E5, né? Com forte ataque, aqui dama em H7 chega para defender a posição, cai mais um peão, a hora que a torre escapar, o que você vai fazer? Disparar peão passado. Quer dizer, aqui a longo prazo vai ganhar, né? Dama em F5, F4, faz a fortaleza. Dama por D3, pronto, chega. Dama em E6 com cheque. Dama em C8, como é que é o negócio aqui? Dama em E8, torre F8, dama em E6, repete. Por que o computador repete às vezes, né? Aí aqui joga dama em H8, rei G6, dama G8. Aqui acabou, caiu a torre, né? Aqui não precisa mais continuar. Que partida espetacular, meus amigos. Bora dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Magnus Carlsen contra o Denis. Conseguiu a sua vitória o Carlsen, 1,5 ponto em 2 rodadas. E vamos ver aqui a precisão da partida. Às vezes não tá indo aqui. O chess.com tá cheio de bugzinho no final do ano. A turma foi pro Natal, daqui a pouco é Réveillon, tá cheio de bugzinho aí pra turma. Tem bastante trabalho aí pra equipe do chess.com na volta, viu? Tem bastante coisa pra resolver. Vamos recarregar a página aqui, às vezes funciona. Se o seu relatório não funcionar, você recarrega, clica em destaques e foi. 94,6%. Aí apareceu a foto aqui do... que é isso aqui, rapaz? É cantor sertanejo. 94,6% aqui pro Magnus Carlsen. Denis Kadrich, 89,1% de precisão, com direito a lance brilhante do Carlinho, 3.000 de performance de rating, e o lance brilhante foi o quê? Foi aqui o lance torre por E6, né? Que beleza de partida aqui do Carlsen.
E agora é o seguinte, meus amigos, e o Caruana? O Caruana venceu a primeira rodada e vai jogar a segunda rodada contra o Volodar Murzin, que é um jogador, é o Murzin, olha aí, podia ser um cantor sertanejo, se pegasse a foto daquele outro cantor sertanejo agora e chamasse ele de Murzin, ia bombar no Brasil, bombar, o Murzin, né, Murzin. O Volodar Murzin contra o Fabiano Caruana, vamos dar uma olhada então. Aqui o Murzin abre com o peão do rei E4, temos aqui C5, cavalo em F3, cavalo C6. E temos cavalo C3, muito bem, os 4 cavalos aqui jogados, D4 abre a siciliana, peão toma, cavalo toma, e aqui E5, oba, Sveshnikov, cavalo vem para casa de B5, D6, isso aqui é conhecido dos grandes mestres, A6, o cavalo volta, B5, ameaça o garfo, aqui tem cavalo D5, bispo E7 faz a proteção, temos trocas em F6 e C4, gostei, a turma tá jogando bastante esse C4 hoje em dia, né, antigamente era C3 aqui, não tinha nem que pensar, da casa de C2 e tal, eu tenho visto bastante C4. Aqui B4, o cavalo vem para C2, A5, então as brancas ganham meio que esse tempo aqui, né? As pretas se distraem e bispo em E2. Todo mundo coloca o rei em segurança, G6, visa manter o bispo nessa diagonal, protegendo aqui o rei. Dama D3 foi jogado, bispo vem para G7, torre vem para coluna D, pressão no peão de D6, é verdade. Bispo em E6 foi jogado e bispo vem para F3. Dama B8, B3 paralisa tudo aí na ala da dama. Dama vem para casa de A7, o que está acontecendo? Rei H1 saindo dessa diagonal e aqui torre de A em B8, seguimos com G3, torre B7, bispo G2, dama C5, partida bem posicional por enquanto aqui do Caruana, né? E o Murzin segue aqui com F4, meus amigos, atacando aqui na ala do rei, cavalo D4 foi jogado pelo Caru, cavalo de C em E3, A4, como é que tá o relógio? O Caruana tá um pouquinho pior já no relógio, hein? O Murzin joga com F5, temos bispo por D5, cavalo por D5, peão por B3, peão toma e torre em A7. O Caruana ganha o controle da coluna A. Dama em E3, o melhor lance da posição, domina um pouquinho mais aqui, fica com esse incômodo, também vai para as casas escuras, evita um bispo F6, um bispo H6. F6 foi jogado, H4, torre na sétima horizontal aqui pelo Caruana, G4, meus amigos, que ataque é esse? H4, G4, Murzin tá indo pra cima, meus amigos. Cavalo E2 foi jogado aqui pelo Fabiano Caruana, propondo a troca das damas. Dama em H3, permitindo esse forte cavalo invadindo a posição, mas dama em H3 vai pro ataque, cara. Torre F7 jogado pelo Caruana, G5, no way. Dama C8 jogada aqui pelo Caruana, coloca uma cravada aqui no peão, só que não funciona direito. Porque aqui a partida segue simplesmente com torre D3, F por G5 foi jogado, o peão toma, G por F5 trocando um pouco de peão, E por F5, olha essa galera chegando pra cima do Caruana, o Caruana tem 16 segundos, o Murzin tem 1 minuto e meio aqui, 1 minuto e meio, E4 ataca a torre, torre E3 foi jogado, aqui o que o computador manda jogar? F6 aqui, uau, F6 permitindo aqui a troca, porque a torre toma, né? E aí esse bispo F8, bispo por E4 com ataque em H7, tem subida de peão também. Torre B2, cavalo por B4. Ah, entendi, a posição do Caruana tá desmoronando aqui, né? Mas seguimos aqui com E3. Caruana segue na luta com bispo em E5, dá suporte para casa de G3, bispo por E4, chega de qualquer maneira. Uou. Torre de F em A7. Dama G4 foi jogado pelo Murzin, colocando ataque na posição. Caruana segue com cavalo C3. Torre H3, não a melhor execução, o tempo tá caindo, os erros começam a aparecer, parece que aqui o melhor lance seria manter esse poderoso bispo, esse poderoso defensor aqui do rei. Mas a partida seguiu com torre H3, rei H8 foi jogado, no Caruana! Caruana tinha a possibilidade aqui de ir para um contra-jogo com torre A1, é o único lance da posição. Caruana não encontra, joga com rei H8 com medo dos ataques na coluna G, mas e agora ele vai ter que encarar os ataques na coluna H. G6 sem perder tempo, torre A1 chegou atrasado. Torre por A1 com cheque, que bagunça, rei G2, torre volta para A7 para proteger. Temos trocas, torre por H7, torre toma, peão toma, e aqui cavalo por E4, troca um pouco de material, dama por E4 foi jogada, e aqui dama em A8, melhor lance da posição aqui pelo Caruana. Dama vem para C2, não é um bom lance, aqui tinha que jogar o quê? Rei F3, é difícil aqui a posição, né? Difícil. Aqui dama C2 foi jogado, rei por H7.
Rei F3 foi jogado atrasado também. Dama em A1, cavalo vem para E3, que loucura. Rei G7 não achou os melhores lances do Murzin. A partida segue com Dama D1, propondo trocas. Dama C3 aqui pelo Caruana. Aqui dama em A8 também com cheque seria outra possibilidade. Rei E4, rei F8, que loucura. Dama vem para D3. Dama em E1 ou dama C1, agora são bons lances. O Caruana não troca dama de jeito nenhum, porque ele tem um peão a menos. A única possibilidade que ele tem aqui é de tentar encaixar um cheque mate no meio do tabuleiro, algum cheque perpétuo, alguma coisa do tipo. Rei D5 vai escapando, mas agora dama em H1 funciona. Por mais que é possível jogar a dama em E4, a dama vem para H7 e continua atormentando aqui o rei, hein? Com inclusive ameaças aqui de rei. Não, aqui não é checkmate, mas pode ter algum perpétuo. Não tem mate? Tem sim, cara. Tem sequência aqui de mal. Vou fazer para mostrar para vocês. Ó, dama aqui, se jogar errado, dá ruim, por exemplo. Ah, vou levar agora o cavalo. Aqui tem mate em 2, ó, que legal isso aqui, né? Tem o mate da cauda de andorinha aqui. Então, meus amigos, a posição é perigosa. Por isso, tinha que jogar um dama H1 seguido de dama H7 aqui. O Caruana, mais uma vez, não encontrou. Jogou com dama A1, ainda assim a posição é tensa. C5 é o único lance da posição. Rei E6, cara, ele vai querer dar mate de rei aqui. Dama D4 foi jogado pelo Caruana. Não, porque agora aqui vai trocar as damas, né? Vai trocar as damas. Aqui talvez bispo D4 fechando aqui a dama, fechando a coluna, né? Mantendo possibilidades de ataque. Dama D4 não bom, porque agora temos trocas. E por mais que o cavalo esteja atacado, e agora o bispo pode dar suporte aí para o peão, mas aqui cai o peão de B4, né? E a gente vai vendo aqui o Fabiano Caruana agonizando aqui contra o Murzin. Mas no lance 60, meus amigos, o Murzin chegou! Fabiano Caruana abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Inacreditável. Vitória do Volodar Murzin nesse nível altíssimo de um campeonato mundial de partidas rápidas. Tudo pode acontecer no xadrez mesmo, né? Esse garoto de 18 anos detonou aqui o Fabiano Caruana numa partida complicadíssima. Deve estar cheio de erro aqui. 78%, vamos ver. Não, o computador puxa saco. 90% de precisão aqui pro Murzin. Põe eu contra o Tripinha, mesma partida. 65 e 72 de precisão, pode ter certeza. Mas aqui tudo bem. 90.3 pro Murzin, 85.7 aqui pro Caruana. Foi uma partida cheia de erros, né? Quantos erros aqui? 3, 5... imprecisões 6, 5, né? Mas foi emocionante, foi bem emocionante, bem lutado, é o xadrez da vida real, né? E é isso, meus amigos, a gente segue acompanhando. Por enquanto, então, ainda tem muitas rodadas, mais pra frente eu atualizo pra vocês a classificação. Nesse começo a classificação não conta muito, é bem confusa, né? O Carlsen provavelmente tá no meio da tabela, só com 1,5. O Tripinha que tá com 2 pontos porque venceu o Caveiro e o Zóio tá em primeiro. Então, daqui a pouco a gente atualiza vocês aí na classificação e mostra as demais partidas que estão rolando aí no Mundial. Tá bom, meus amigos? Vamos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!